Olha, na imagem que você está vendo nessa abertura, já é Natal, já estamos aqui com essa decoração que já lembra o quê? Momentos aí felizes, família, essa decoração que você já viveu aí na sua vida. E a gente aqui no podcast não seria diferente. Estamos com o Happy Hour hoje especial de Natal. Já abre para essa câmera aqui. Não sei se cabe nesse espelho de vidro tanto talento e tanto conhecimento. Rodrigo e Darleide. E tanta amizade, que conta um pouco aqui também, né? Sejam bem-vindos, demais. Muito obrigado e Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Eu não podia passar um Natal melhor com você do que esse aqui que nós vamos passar, né, gente? Exatamente, um bom Natal. E lembrando que Merry Christmas não é esposa de Papai Noel. Você assistia Chaves. Exatamente. Você conhece a Merry Christmas, a esposa... Começamos muito bem. E não é isso que você espera de Rodrigo Silva, mas Não, tem também. Exatamente. Tem também. Esse homem tem dessas para outras. Aliás, agora que eu fiz essa conexão, mas vocês dois são assim. Ah, é? É. Ai, Você sabe que uma vez eu te contar uma coisa, eu abri uma caixinha de perguntas, aí começou o tricô, viu, gente? Vai fazendo aí junto com a gente. Eu abri uma caixinha de pergunta no meu Instagram e aí a pessoa me coloca a seguinte pergunta. A Darleide é brava? Não, acho que era a Darleide é legal, a Darleide é brava, uma coisa assim, no meu Instagram. Eu falei, gente, vocês não têm noção. A Darleide, daquele jeitão dela, toda séria. Esses dias uma pessoa tava me falando sobre você ter estreado o Entre Família. Eu falei assim, Darleide é uma pessoa muito séria com as coisas de Deus, com a volta de Jesus. Ela fala isso muito sério. Não sei se ia dar certo no Entre Família. Aí a pessoa gostou. Então, bom. por isso que eu tô contando. Mas a Darleide é assim, riso solto. Contou uma piada, problema, que ela nem volta mais depois, de tanto que ela ri. Sou aquela que chora de rir com bobagem. E Rodrigo Eu Silva... já viajei com o doutor. É verdade. E nas viagens a trabalho, nos intervalos, era uma graça só. Não, porque o humor deles. é coisa séria. Para começo de conversa. Não, e uma frase sua que é assim, desconfie da teologia de um homem que não sabe rir de uma De uma boa piada. É verdade. E para dar os créditos, foi até Harold Kushner que escreveu. Se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Tem uma vez uma mulher que tinha uma camiseta nos Estados Unidos escrito assim, se Jesus está na sua vida, conte isso para sua cara. Olha... Estava escrito em inglês assim, Olha se aí. Jesus está na sua vida, conte isso para sua cara. Sabe? Então, realmente, e quando eu falei que o humor é coisa séria, é que as pessoas têm uma ideia distorcida do humor. É lógico que o humor varia de época para época, de tempo para tempo. O que fazia rir nos anos 70 não faz rir nos anos 90 ou no século XIX. Mas na Bíblia, o humor até era usado por Deus em muitas ocasiões para levar o povo à reflexão. Não é fazer de Jesus um contador de stand-up, sabe? Um cômico de stand-up. Não era isso. Mas na mentalidade hebraica que Jesus participou, eles entendiam o seguinte, se você faz o outro rir com você, você já quebrou muitas das barreiras. Conceitos modernos, mas que já estavam naquela cultura. Em segundo lugar, quando o humor é inteligente e irônico, no riso você faz o outro refletir. E uma das características do humor na época de Cristo era o exagero. O exagero é fazer as pessoas rirem demais. Como eu disse, isso varia. Uma criança hoje de 10 anos não vai rir assistindo Charlie Chaplin, nem os Trapalhões. Mas na época Era engraçado. Na época de Jesus, você ia fazer um exagero com uma coisa, o povo ria muito. Então, vou dar um exemplo. Alguém pode falar, como é que você sabe isso? Não está na Bíblia. A gente estuda a cultura da época, tá certo? Tem coisas sobre a vida da Darleide que eu não preciso saber, mas só dela ter vindo do Ceará, conhecendo a cultura do Ceará, você vai entender muitas coisas. Então, quando Jesus fala o seguinte, olha, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, isso foi com um tom de humor. Uma das maneiras que eles tinham de começar algo bem-humorado era uma charada. A gente não fala o que é, eles perguntavam assim, qual dentre vós? Essa é a expressão que inicia várias das parábolas de Jesus. E olha o exagero. Qual dentre vós é o homem que se o filho pedir pão, vai dar pedra? Ele pedir um peixe, você dá uma cobra. Se você fizer tropeção desse pequenininho aqui, olha, é melhor você amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no oceano. Então, esse humor, essa repetição, Jesus usava que as pessoas riam, mas no riso ele demonstrava a situação. O que vocês saíram para ver no deserto? Um caniço atiçado pelo vento? A gente imagina até Jesus fazendo o gesto. Não, vocês viram muito mais do que isso.
Então Deus tem um bom senso de humor. A definição de humor da cultura judaica antiga era o óbvio seguido do inesperado. Pode olhar que a piada é isso. É. É aquele final que é óbvio, mas você não espera, por isso que você ri. Se alguém falar o seguinte, gente, eu vou cair aqui, olha, preste atenção, escorregar e cai, ninguém vai rir. Mas se ele cair acidentalmente, ninguém estava preparado, vão rir. E o que é a sabedoria? É a mesma definição. É o óbvio seguido do inesperado. É aquela pergunta capciosa, por que eu não parei para pensar nisso? É óbvio, é isso mesmo. Então, por isso que o humor e a sabedoria são duas formas de ensinar uma mensagem de maneira que as pessoas consigam captar, entender e desarmar. Como se fosse uma didática. É uma didática, O não humor é uma didática. uma irreverência. Eu sei que há o humor irreverente. Na época de Jesus havia o humor irreverente. O teatro grego, por exemplo. Mas assim como você tem a ética em vários campos do saber humano, você também tem a ética do humor. É que a gente demoniza o humor, eu coloco o humor, não tem relação com Deus. Também o humor tem relação com Deus. Só que assim como o sexo tem o sexo correto e o sexo banalizado, você tem Humor também. o humor também. Alimentação. Alimentação tem a alimentação correta e a alimentação banalizada. Né? Então, o humor também tem o humor correto e o humor banalizado. E eu só falei que vocês eram engraçados. E eu já tive essa aula toda. É isso, estamos com o Rodrigo Silva aqui no Happy Hour, né? É engraçado e inesperado. Exatamente. Engraçado e inesperado. Sensacional. Não, deixa eu corrigir. No caso do Rodrigo, é esperado. É, Ele verdade, soube desde o começo. verdade. Essa é a verdade. Mas, ó, aproveitando que a gente tá aqui nesse clima de Natal, a gente até fez toda uma decoração especial aqui no nosso estúdio de vidro. Eu vou começar... Não é que eu tô querendo fazer polêmica, tá? Tá bom. Você me perdoa. Eu te ajudo Isso. a polemizar. Mas até hoje, dentro do universo cristão, tem muito uma dúvida se a gente pode fazer decoração de Natal ou não. Tem um monte de coisa de que... é uma história que vem do povo que não acreditava em Deus, e as bolas de Natal são cabeças dos cristãos perseguidos. Já ouvi que são cabeças de crianças. Nossa, que pior eram ainda, hein? oferecidas a Moloch. É? Não, eu ouvi. Sim, sim. Não que é. Não que é. Mas e aí? O que você pensa sobre isso, Rodrigo? Bom, deixe-me aumentar a problemática, porque a internet está recheada de informações. A internet hoje é um negócio meio complicado, porque nessa rede aí, se você não souber onde pesquisar, você tem um artigo escrito por um adolescente de 12 anos, junto com um PhD lá, então... E na hora que você pesquisa, as pessoas sem um olhar ali mais atento tem peso igual, né? Exatamente, tá tudo Isso igual porque ali. você também sabe que vai procurar alguma coisa que faça sentido para o que você já pensa. Então, se encontrar algo que contraria o que você pensa, isso já rechaça. Então, fica mais perigoso. Com certeza. E a despeito da comparação criança-adulto, mesmo alguns adultos aí que vão passando para frente... Ou seja, nós temos o problema da fake news e ela está hoje aí mesmo na internet de maneira geral. E eu já ouvi várias versões, que a árvore de Moloch, que tinha cabeças de criança, que é do deus Tammuz, não sei o que mais e tal. E o interessante é que isso é colocado com uma certa erudição. O sujeito fala, não, porque na Idade Média eles cortavam a cabeça. E vou piorar a situação. Alguém pode até virar para os adventistas do sétimo dia e falar o seguinte, olha, vocês não guardam o domingo, que vocês falam que o domingo tem uma ligação pagã com o dia do sol, mas vocês celebram o Natal também, que tem ligação com o dia do sol. Vocês estão sendo incoerentes? Essa pergunta pode ser feita, ela é legítima. Então vamos lá. Em primeiro lugar, de fato, o Natal tem origem pagã. Ponto. A celebração do Natal, 25 de dezembro, tem origem pagã. Segundo, a gente pode explorar isso mais à frente, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Depois a gente pode falar qual foi a época aproximada do nascimento de Jesus. Já pode falar. Não, é só para não perder Você tem uma linha aí, tá bom. Como é que eu reajo, então, a essa árvorezinha aqui, a uma árvore maior que pudéssemos colocar, e guirlanda e outras coisas mais? Você falar que não pode, a produção já entra aqui. Já entra aqui, já tira, né? tudo. Galera, já pega Edita, tudo de né? volta. Então vamos lá. Em primeiro lugar, se eu abolir da minha vida tudo o que é pagão, eu vou ter uma série de problemas. Eu não posso celebrar aniversário. Também é de origem pagã. É de origem pagã. A maior parte dos nomes que a gente tem aí, quem chamar Denise, troca o nome, porque Denise é homenagem a Dionísio, o deus do vinho.
Olha só, Denise, moleque. Denise, um abraço pra você. Um beijo, amiga. Ó, Até hoje tava tudo bem, né? Pobrezinha. Denise, Diana também pode cortar, porque Diana é Artemis. Era deusa também grega. Diana também não pode. Deixa eu falar um pouquinho dos homens também. Se você tiver um homem chamado Augusto, também não pode, porque Augusto era um título romano de idolatria ao imperador. Ou Augustinho, meu filho. Quando Otaviano Já era. é o primeiro imperador de Roma, se proclama Otaviano Augusto. Augusto. Também não pode. Júlio também não. Você está entendendo? Então nós vamos cortar tudo isso. Os meses do ano também não podemos usar, porque os meses do ano vêm de origem pagã. Janeiro é de Januários, em latim, deus Janus, o deus das portas. Fevereiro é o deus dos infernos. Por isso que a palavra febre e a palavra fevereiro vem da mesma raiz, coisa que ferve, que esquenta, porque fevereiro era o mês dos infernos. O culto a Baco acontecia em fevereiro. A Saturnália era em fevereiro. Março também não posso usar, porque é o nome do deus Marte, o deus da guerra. E assim por diante. Julho, Júlio César. Agosto, o mês que eu nasci, é de Augusto. Então, quer dizer, não podemos usar esse calendário. Setembro tá tudo bem? O mês de junho tá tudo bem? O mês de julho não, Júlio César, né? Não, junho, mês 6. Junho é Iúnia. Também, que era a matrona romana lá. Setembro tá tudo bem? Julho. Também não, por quê? Porque houve uma mudança romana do calendário, tanto é que setembro é o mês 9, mas ele está na posição... Setembro lembra 7, mas ele está na posição 9. Lembra que Daniel falou que mudar os calendários e a lei? Daniel? Então, quer dizer, a gente não aceita a mudança da lei, mas aceita a mudança do calendário. Daniel capítulo 7, cuidará em mudar os tempos e a lei. Os tempos ali é calendários. Então, setembro, mês 9, mas é 7. Setembro. Outubro lembra 8, mas é o mês 10. Novembro lembra 9. Então, dezembro é 10, mas é o mês 12. Então, a gente não pode fazer nada disso. E tem outras coisas que a gente não pode fazer. Então, quer dizer, tem uma série de questões que vêm de origem pagã que nós também não podemos ter. Eu ouvi dizer que sentar em volta de uma mesa Sim, também é verdade? Também, claro. Esse hábito de sentar começava com os gregos, porque os judeus se reclinavam à mesa para comer. Embora os gregos também tinham o triclínio, mas essa maneira de sentar é oferenda. As casas que têm lareira têm que destruir as lareiras, porque a origem da lareira era o culto aos lares. A própria palavra lar... Você tem lareira na tua casa, Darley? Destruir. A própria área... Porque tu é família. A própria área que a Darley fala tem que abolir a palavra lar, porque a palavra lar vem de lares, e lares na mitologia romana eram os espíritos dos ancestrais que morreram e que ainda eram cultuados pela família. Esses espíritos que morreram eram chamados de lares. Uau. E dos lares vinha aquele altar onde os espíritos eram cultuados, que eles acendiam fogo para aquecer a família, e esse altar era chamado de lareira. E dessa mesma raiz vinha a palavra lar. Então você também não pode usar o lar. A própria língua portuguesa, que se origina do latim, que é, por sua vez, é também de origem pagã. Então, quer dizer, eu vou abolir um monte de coisa na vida. Vai ficar complicado. Porque qual que é o problema? Antes de continuar a minha argumentação. O problema do extremista ou do fanático é que ele não percebe que uma vez que ele é extremista, a gente vai querer pegá-lo em qualquer questão. É isso mesmo. Porque o detalhe é o seguinte. Se eu digo para vocês assim, por exemplo, eu procuro praticar exercício físico todo dia, porque é bom para a saúde. Beleza, tranquilo. Mas se eu sou um fanático do esporte, e um dia eu falo assim, não vou correr hoje não, que tá frio. Não sei que eu... Você já exige dele. Então, quando a pessoa coloca esses argumentos, eu não aceito Natal porque a origem é pagã, então você vai ter que cortar um monte de outras coisas. Um monte de outras coisas. Então não corta só o Natal, não. Não celebra aniversário. O seu próprio aniversário. O seu próprio aniversário. Certidão, aliança de casamento. Sim, que no Brasil a gente usa. Mas é de origem pagã. É de origem pagã. A aliança, quem nasceu com a aliança de casamento... Então, vou tirar minha aliança. O próprio fato de celebrar casamento em igreja também é de origem pagã, porque o casamento na cultura bíblica era celebrado não num templo, ele era celebrado na casa. Quem celebrava casamento no templo eram os pagãos. E aí, o que eu faço com
o casamento. O que eu faço com a aliança? O amigo, tu falou que ia ser polêmico, não foi? Eu tava tentando evitar a polêmica. Não, eu tô aqui pensando que você em casa tá em choque tanto quanto a gente, né? Mas só que a gente bebe e fica assim, meu Deus, isso é história. Onde que a gente andou que não aprendeu Exatamente. Pra evitar estresse. Estresse e fanatismos. Então, com esses argumentos que eu dei aqui, eu acho que falar que eu não celebro o Natal porque é origem pagã não é um bom argumento. Com certeza. Não é um bom argumento. Segundo elemento, eu tenho biblicamente alguma forma de agir com isso? Então, qual que é o critério para eu não aceitar a guarda do domingo, dizendo que ela é pagã, e aceitar celebrar o Natal, sendo que eu estou admitindo que a origem dele é pagã? Qual que é o critério? Porque eu também não posso cair no extremo de aceitar tudo. Porque tem um extremo de, se você vai recusar por causa disso, recuse tudo. Mas também não posso cair no extremo de aceitar tudo. Há algum critério bíblico? Há. Qual o critério? Sempre que uma prática pagã vem para substituir um mandamento de Deus, eu não devo aceitar. Claro. Exemplo. Deus falou, não farás para ti imagem de escultura para cultuar. Então hoje nós temos muitos ramos do cristianismo que cultuam imagem de escultura. Está errado. Porque a origem disso é pagã. Porque essas imagens de escultura vieram para substituir um mandamento que falou que não era para adorar a imagem de escultura. Nem venerar. Correto? Outro exemplo que eu posso dar para vocês. Se o paganismo coloca agora consulta aos mortos. A Bíblia proibiu consulta aos mortos. Eu não vou aceitar a necromancia, a consulta aos mortos, porque a Bíblia proibiu isso. Então essa prática pagã, ela vem para substituir um claro mandamento de Deus que disse, faça A, e a prática pagã me manda fazer B. Então, desculpe, eu não vou aceitar a prática pagã, porque além de, eu não vou aceitar a prática B, não é porque ela tem uma origem pagã, é porque além de ter a origem pagã, ela está contrapondo um claro mandamento de Deus que falou que é A. Não sei se aqui eu me fiz claro. Eu acho que sim. E para terminar isso aqui de maneira bíblica, a prova maior que eu não estou inventando a minha cabeça é que quando a origem pagã não infringia o mandamento de Deus, o Senhor não proibia o seu povo de adotá-la. E o próprio Jesus fez isso. Por exemplo, você sabia que no dia a dia, eu vou chocar talvez com a informação aqui, teve até vou começar até contando uma historinha. O Papa Francisco esteve com o premier de Israel lá, o Netanyahu, o Bibi, Benjamin Netanyahu. E o Benjamin Netanyahu, no discurso dele lá com o Papa, isso aconteceu, não é piada não. Ele falou assim, não, porque você sabe, o fundador do cristianismo, falava a nossa língua hebraica no discurso, ele lendo. E o Papa falou, corrigindo, com licença, está equivocado, Jesus falava aramaico. Foi um incidente, assim, desagradabilíssimo, porque eram dois chefes de Estado, o chefe do Vaticano e o chefe de Israel, e ele corrigiu o israelense. E o Papa estava certo. Porque na época de Jesus, a língua corrente do dia a dia era o hebraico. O Papa só não estava correto no sentido que Jesus também falava aramaico. Mas o hebraico na época de Jesus, corrigindo, né? Jesus falava aramaico e hebraico. Isso. Mas eu quero dizer que o hebraico na época de Jesus era restrito à sinagoga, à liturgia, não à conversação diária. Porque quando os judeus ficaram cativos na Babilônia 70 anos, quando eles saíram da Babilônia, a maior parte do povo não dominava mais hebraico, só aramaico, que era a língua da Babilônia. E em nenhum momento Deus pediu aos profetas pós-exílio para fazer o povo voltar a falar hebraico. E Jesus, que era o Filho de Deus, em momento algum do discurso dele falou, vocês estão errados, vocês estão falando uma língua de origem pagã, voltem para a língua hebraica, que essa é a língua de Moisés. Não há registro. Os meses do ano. Quando você pega o nome dos meses do ano no Antigo Testamento, os poucos meses que são nomeados, o primeiro mês do ano é o mês de Abib, ou Aviv, que significa primavera em hebraico. Mas na época de Jesus, esse mês não chamava mais Aviv, e sim Nissan. E sabe de onde vinha o nome Nissan? Da Babilônia. Da Babilônia.
O mês de Tisri veio da Babilônia. O mês 12 da Babilônia é o mês de Tamuz. O mês de Tamuz. Então eles tinham o mês de Tamuz, que era da Babilônia. E os judeus aceitavam. Jesus usava esse calendário. Então, quando Jesus fala não há 12 horas no dia, ele está usando o calendário babilônico, romano, que é pagão. Então, Jesus e os judeus bíblicos, eles só não aceitavam a mudança de origem pagã. Perdão, corrigindo a frase. Eles só não aceitariam um costume de origem pagã se esse viesse contra uma lei de Deus. Fora isso, não há nada na Bíblia que proíba você ter aquela prática, mesmo que ela tenha uma origem pagã. E especialmente porque essa prática do Natal, ela pode ser justamente como aproveitada no sentido mais cristão possível. Né? Se nós tivéssemos... Voltamos para Jesus. Se nós tivéssemos claramente na Bíblia uma informação e uma ordem... Que proibisse. Jesus nasceu no dia 30 de março. Estou chutando aqui. Guardem essa data. E aí a gente está insistindo em colocar o Natal, aí já está complicado. Agora, como não existe uma data apontada ali na Bíblia que seja do nascimento de Jesus, tudo bem a gente aproveitar essa data do dia 25 e celebrar o nascimento de Jesus. Com certeza, é a oportunidade que eu tenho de pregar. Paulo não aproveitou um altar vazio para pregar para o pessoal de Atenas sobre o Deus desconhecido? E olha o que Paulo falou assim, eu vi que vocês são religiosos. Paulo elogiou a religião deles. Paulo aproveitou um altar vazio no meio do paganismo para falar do Deus desconhecido para Atenas. Por que eu não posso fazer a mesma coisa hoje? Gente, no Natal as pessoas ficam mais sensíveis. Ficam. Elas se permitem mais falar de religião, falar de fé, falar de Bíblia. Mesmo as pessoas que não têm religião no dia a dia, não têm uma crença firmada biblicamente falando. Não é uma oportunidade de evangelizar, não é uma oportunidade de sondar o coração de alguém com uma mensagem cristã. Com certeza. E sem contar, Darleide, que quem ama a Bíblia quer a verdade. Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Se eu quero a verdade, eu não posso pregar dessa Bíblia baseado em mentira. Então essa questão que havia cabecinhas de crianças ou de cristãos pendurados na árvore, isso é mentira. Não é mentira. Qual que deve ser a palavra do cristão? Assim diz o Senhor. Mas o pessoal hoje está, assim diz o Google. Sem consultar fonte. Sem consultar fonte. Criada da vozes da sua cabeça. Exatamente, assim diz o Google. Então, assim agora diz a Wikipedia. A Wikipedia. Então nós vamos acrescentar mais um livro canônico para a Bíblia. A Bíblia agora vai ter 68 livros. Vai ter a epístola de Wikipedia e a carta de Paulo aos Googles. Mas se estivesse, se encontrar no Google e a fonte fosse a história... Verdadeira? A verdade. Sim, claro. Mas uma história verídica, contada, replicada e se torna uma verdade só porque eu quero e que vem ao encontro da minha crença, paganismo ou não paganismo, não muda de ser mentira. É uma mentira. Claro. Confirma que é uma mentira. E mesmo que eu conseguir confirmar a historicidade de um elemento, eu tenho que analisar caso a caso. Eu vou explicar a vocês por quê. Se vocês olharem bem na Bíblia, qual foi a origem da cruz? Onde nasceu a cruz? Foi com Jesus? Não. Já era uma tradição ali, né? Pagã. A cruz era pagã. Começa com o empalamento lá, do período dos assírios, depois os cartaginenses pegam isso, os romanos aperfeiçoam, e a cruz era símbolo pagão. Então até que um dos argumentos que o Testemunho de Jeová usa para não aceitar a cruz é porque ela tem relação com Deus Tamuz, porque é a letra do Deus Tamuz, e o cristianismo ressignificou algo de origem pagã e deu uma origem cristã. Quando Jesus, por exemplo, um outro exemplo que eu poderia dar para vocês, os templos. Muito antes de Israel ter o santuário, os pagãos também tinham santuário. O plano de Deus no início nem seria construir um tabernáculo, seria que todos fossem sacerdotes. Ele fez o tabernáculo porque o pessoal ficou com medo de subir ao monte. Aí Deus, já que eles estão com medo, está lá no Êxodo. Já que vocês estão com medo de subir até aqui, faz uma tenda para eu morar no meio deles e faz o seguinte, já que vocês estão com medo de chegar até mim, faz com que a tribo de Levi venha.
Deus não escolheu a tribo de Levi porque esse é o plano original de Deus. O plano original de Deus está lá em Êxodo, era fazer de Israel uma nação de sacerdotes. Assim, eu já passei tantas vezes por esse verso, porque inclusive a gente quando começa a fazer ano bíblico e nem termina o ano bíblico, a gente consegue chegar até aí lá. muitas vezes, mas é uma minúcia assim que a gente acaba não se atentando. Pode olhar. Deus falou assim, vocês que- vão subir, vocês vão estar comigo, mas o povo não vai subir, só porque eles estão com medo. Eles estão pedindo para eu falar com eles e não o Senhor. Uhum. Sabe que às vezes eu penso, nós somos peixinhos nadando numa água, a cultura, paganizada. E a gente já tem, assim, o paganismo é a história, é a vida, é o mundo, porque o pecado trouxe isso, né? O pecado rompe com a relação do divino e a sua criatura, e o mundo passa a se paganizar. Mas precisa ter essa maturidade espiritual, conhecimento da palavra para ter discernimento. Como diz a Bíblia, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Senão eu vou criar, Darleide, um fanatismo desnecessário. Ninguém vai poder entrar em farmácia. Porque a origem da palavra farmácia, farmacon, é feitiçaria. Você sabe que a gente vai terminar o programa e ele ainda vai ter mais Tem o que paganismo pra desvendar. Pra tudo. tudo, Farmacon, meu pode Deus. olhar, pode Tô pesquisar desconfiada lá. do seu nome. Meu nome, ó, a origem Deixa do quieto. meu nome, Não, Deixa profunda. quieto. Wagner, Wagner, aquele que constrói vagões. vagões, Não é carros. profundo? Carros. Carros, aqui constrói. Tanto é que, no bom alemão, né, Volkswagen. Volkswagen, o carro do povo. Volkswagen. E Darleide, qual o significado do nome? O Darleide eu já não sei. Darling, querida. Grande senhora. Uma lady querida, com Lady certeza. querida. Esse eu elaborei para mim mesmo. É isso aí, autoestima. É tudo. Mas, não saindo aqui do esquema do Natal ainda, você falou que existe, de repente, alguma linha aí de um período em que Jesus poderia ter nascido. Talvez pensando em clima, aspectos ali da história? Também. É uma hipótese que eu estou Tá. levando, não é certeza absoluta, não é? Tá. Quando a gente vai aqui, primeiro tem a questão do clima, porque o mês de dezembro é inverno em Israel. Você já foi para lá em dezembro? Janeiro. Mas pegou frio, ainda pega muito frio. É um mês chuvoso e não faz sentido que Roma peça o pessoal do recenseamento para usar justamente essa época. Porque não era confortável viajar nessa época. Não era confortável viajar. Então eles evitavam época de colheita, época de inverno rigoroso. Tá certo? Na primavera não era, colheita também não era. E a Bíblia fala que quando Jesus nasceu, estavam os pastores no alto das montanhas. Eu vou ler essa passagem aqui para vocês. Lucas, capítulo 2, versículo 8 em diante, fala o seguinte. Jesus, no dia que ele nasceu, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Esses pastores estavam no alto das montanhas com os seus rebanhos. No inverno eles não ficariam com as rebanhas ao relento. Elas ficavam guardadas, não ficariam ao relento. Além disso, quando a gente pega aqui o texto bíblico mais apuradamente, a gente diz assim, quando a gente vai para Lucas, capítulo 1, versículo 5, fala o seguinte: nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Zacarias, do turno de Abias. O que significa isso? Quando a gente vai para 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10, a gente vê algo que Davi fez. 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10. Aqui eu estou em 2 Crônicas, perdão. 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10. Aqui fala dos turnos e fala o seguinte, o verso 10. A sétima para a Argós e a oitava para Abias. O que era essa oitava? O rei dividiu o ano em 24 turnos de 15 dias cada um. E cada família sacerdotal ficava com 15 dias. Então é como se a gente dividisse aqui o podcast, vamos supor que houvessem apresentadores diferentes.
E você fala o seguinte, olha, na primeira quinzena é o Wagner que apresenta. Na segunda quinzena de cada ano vai ser a Darleide. Na terceira, Rodrigo. Na quarta, Antônio Tostes. Na quinta, Gleick, e assim por diante. Então você sabe, olha, a minha é a segunda, a minha é a terceira, a minha é a quarta. E você sabe, então, no calendário, qual que é a sua. O turno de Abias, que é o turno que o pai de João Batista estava oficiando, era o 8º. Então, se eu estou falando do 8º aqui, eu estou falando que isso, lembrando que o mês no calendário judaico começa entre março e abril. O primeiro mês, não é em janeiro, Uhum. é março, abril. Então, quando você vai pegando todo esse turno ali, ó, março, abril, conta 8, você vai chegar justamente no mês de julho, que eu tinha falado antes que é o mês de Tamuz. Uhum. Você vai chegar em julho. Em julho, Isabel concebeu. Em julho, ela concebeu. Aí, diz, no 6º mês, Lucas capítulo 1, versículo 26, o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade da Galileia, a uma virgem chamada Maria. 6º mês de quê? Não do calendário, da gestação de Isabel. Ora, se ela concebeu em julho, aí você pega lá, foi na primeira quinzena ou na segunda, né? E conta então 6 meses. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então, em janeiro, Isabel estava com 6 meses de gestação, Maria concebeu. Uhum. Maria concebeu. Se Maria concebeu e a criança vai nascer 9 meses depois, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Outubro é o mês mais provável do nascimento de Jesus. Olha. Não sei se deu um nó. Não, ou se eu foi fui Foi acompanhando, Se eu Se acompanhei, eu tivesse você um também gráfico, acompanhou. ficaria mais fácil, mas eu acho que deu pessoal. Não, deu certo. Realmente é muito cultural, mas é uma explicação muito lógica. Tem uma lógica bíblica, né? Aham. Como a Bíblia explica ela própria, as pistas estão aí. Não é uma coisa que eu possa estabelecer como uma doutrina, Claro, mas claro. é uma hipótese que eu levanto. Jesus Mas nasceu eu- em algum período ali em outubro. Mas é uma hipótese Bem razoável. bem razoável. Assim, a gente não sabe se realmente a gravidez de Maria durou 9 meses, né? Mas ao que tudo indica, né? Pelo menos não existe nenhum. Não, Ele tá querendo que tenha nascido em setembro. não, mas eu acho. Eu acho Mas que em eu acho, setembro. eu vou dar uma parte. Vou dar uma de Leandro Quadros aqui agora. Um mêsinho? Como é que o Leandro fala? Irmão, eu vou mostrar pro irmão aqui. Tá mais por fora do que anel de barril? Eu presumo. Anel de Var- Jesus deve ter nascido de 9 meses, sim, porque a Bíblia diz o seguinte: eu vou ler para você aqui, Tudo foi a seu tempo. do seu tempo. Então, Pegar, perdão aqui, só um minutinho. Lucas, capítulo 11. eu fico tão impressionado enquanto ele procura, porque assim, o Rodrigo sentou aqui nesse podcast, ele nem sabia que a gente ia falar exatamente sobre Natal, A gente ia entendeu? perguntar outras coisas. Não, por exemplo, o Esquece. roteiro aqui, até agora não chegamos nele. Uma hora a gente chega. E como é admirável, gente que te inspira. Que Eu te fico ensina. impressionado. A Bíblia que inspira a todos nós. Graças a Agora, Deus. Lucas, capítulo 2, versículo 6, quando fala do recenseamento, em que eles chegaram a Belém, fala o seguinte: e aconteceu que, estando eles ali, o contexto é Maria, José, em Belém, chegou o tempo dela ter a criança. Chegou o tempo dela ter a criança. Então, os 9 meses normais. Uhum. Chegou o tempo dela ter a criança. Eles já estavam aguardando, porque... Algumas Bíblias até assim, e completou-se-lhe os dias, que é a melhor tradução ao pé da letra. E então foi. Completou-se-lhe os dias. Na Almeida Antiga tá assim. Quer dizer, chegou o tempo dela ter criança, 9 meses. Infelizmente, Não deu. não deu. Mas ó, foi um mêsinho depois só Só. do meu Esse é nascimento. aniversário da minha filha. É lá, tá vendo? Suda conseguiu. Conseguiu. Agora, tem muitas outras coisas. Eu já vi você falando em alguns lugares, porque existem coisas que estão na Bíblia, né, que registram toda essa história, o nascimento de Jesus, a estrela, né, tudo isso. E existe muito de imagens que foram colocadas pra gente. E a gente aceita isso como verdade absoluta, porque são imagens que a gente vê desde que a gente é criança. Na igreja, fora da igreja, na televisão, nos livros. Mas também que são coisas completamente criadas. Não fazem parte da história quando a gente acompanha época, tradição e tudo mais, né?
Desmistificam as coisas pra gente assim também, Rodrigo? Puxa, muita coisa. Aliás, os alemães até falavam que tem o Cristo histórico e o Cristo da fé. Teólogos, até em alemão tem uma diferença, Geschichte e historisch. Uma é a história real, a outra não tem tradução em português. Eles traduzem como história os dois, mas não é história. É história que aconteceu e história romanceada. Para dar um exemplo da divisão das palavras no alemão, é como você pegar lá o Museu do Ipiranga, que você tem aquele quadro bonito da pintura do da Dom proclamação. Pedro. Aquilo ali é historial, vou criar esse neologismo, porque não foi daquele jeito. Então, também o pessoal enfeitou o cristianismo, romanceou o cristianismo. Eu discordo dos teólogos alemães que quando eles colocam que foi da fé, foi inventado. Não foi inventado. Aconteceu a história, mas ela foi romantizada. E aí, para responder a sua pergunta, alguns exemplos. Um exemplo que muita gente tem, que a gente pode tirar um mito do Natal, é o exemplo do presépio. A gente imagina Jesus ali com Maria dentro de uma gruta. Quando vai para Belém, o pessoal até fala que foi numa gruta que nasceu e tudo mais. E a gente vê aquela imagem, não tem nenhuma aqui porventura para ilustrar, mas é aquela manjedourazinha de madeira com as palhinhas ali, os bichinhos aqui do lado. Tô olhando, a manjedoura tem uma ali, ó. Tem onde que eu tô? Aqui, ó, The Great Times Only. Ali, ó. Tem uma, não sei se a câmera vai conseguir pegar lá, senão você traz aqui. E aquilo ali mesmo é uma imagem folclórica. Será que a gente pode fazer um pouquinho para colocar aqui? Ó, porque lá tem o José, tem a Maria. Aqui, ó. Isso aqui é uma imagem... Qual câmera que eu coloco aqui? Vamos colocar aqui, eu acho que vai conseguir ver. Aqui no centro, assim, tirar a água aqui. Aí, cadê a Maria e o José? Aqui é o José, a Maria. Põe aqui assim, geralmente o José e a Maria. Ainda faltou uma coisinha aqui, que são os animaizinhos. Sim. Essa imagem aqui, ela é folclórica. Essa imagem é folclórica. Por quê? Vamos raciocinar o seguinte. Vou primeiro fazer o papel de um ateu, de um descrente da Bíblia. Tem uma contradição nos evangelhos. Porque o evangelho de Mateus fala que o menino nasceu na manjedoura e que vieram os magos para adorá-lo e Herodes perseguiu a criança para matar, matou todas as crianças ali. E Jesus fugiu para o Egito. Mas no evangelho de Lucas não conta nada disso. Fala que Jesus foi apresentado ao templo, que veio Simeão e Ana. Como é que Jesus foi para o templo 40 dias depois de nascido? Foi circuncidado ao 8º dia, sendo que Herodes estava procurando para matar os recém-nascidos. E aí? Outro problema. Se a família de José era de Belém, por que eles foram procurar hotel? Você é da onde, originalmente, Wagner? Eu sou de Americana. Americana. Se você estivesse morando num outro lugar e chegasse americano com pai, mãe, primo, tudo, você ia procurar hotel? Com certeza não. Com certeza não. Você entendeu? Você vai para lá, um lugar onde está sua mãe, os seus parentes lá, irmãos, primos, você vai procurar hotel, a menos que você seja brigado com sua família. Por que é procurar hotel? Não faz sentido isso. Agora, se a gente tirar esse mito do presépio e olhar a Bíblia, a gente vê que algumas coisas não batem. Primeiro lugar, olha como é que o Evangelho de Mateus fala que eles chegaram. Não foi numa gruta. Não foi numa gruta. Mateus fala que os magos, quando chegaram, diz aqui, olha. Vou ler para vocês. Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2, versículo... deixa eu ver aqui. Mateus, capítulo 2. Avisem-me. Aqui, olha. Verso 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Os magos entraram na casa. Não foi numa gruta. Foi na casa. E não foi no hotel. Quando a gente vai também aqui para Mateus, diz que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Então Jesus não era um recém-nascido. Ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, conforme a data que os magos deram da estrela. Então Jesus já poderia ter em torno de 2 aninhos. Senão não fazia sentido Herodes mandar matar de 2 anos para baixo. Terceiro,
quando os pastores estavam ali também no alto das colinas, por que os pastores não levaram o menino para a casa deles? Se não havia lugar para eles na hospedaria, por que os pastores não levaram? Imagina, Darleide, a situação. Nasce o Filho de Deus lá na rodoviária do terminal Tietê. E de acordo com a tradição, a criança está com os pais no Marginal Tietê lá na rodoviária, porque eles procuraram no Ibis, procuraram naqueles pousados em torno e não tinha lugar. Aí Maria teve que dar a luz para os meninos ali no Tietê. Aí você imagina, um grupo de obreiros aqui da Novo Tempo, você, né, o Washington, o Wagner, ficam felizes que tu fala assim, olha, vão lá que nasceu o Filho de Deus. Aí vocês chegam felizes lá. Entrega um presente e vai embora. Nem entrega presente, porque os pastores só visitaram e foram embora. Quem levou o presente foram os magos. A historinha, tá? É a historinha. Aí nós pegamos 3 anjos da esperança aqui, dos que mais contribuem com o Novo Tempo, pessoas que têm condição financeira. Eles vão lá na mesma rodoviária, onde vocês estiveram e só visitaram e foram embora, tiraram um selfie. Os mesmos anjos da esperança, que ajudam o Novo Tempo aqui com os programas, com as suas doações, vão lá. Um dá um iPhone para criança, o outro dá um perfume caríssimo aí um Chanel 5, o outro dá para ele um tablet, e eles vão embora e deixam as crianças ali na rodoviária. Que ajuda foi essa? Essa história sem pé, sem cabeça. Se eu fosse um ateu, eu falaria assim, essa história é ridícula. E de fato ela é, porque não é isso que o evangelho está dizendo. Eu já mostrei que os magos chegaram na casa onde estava a criança. E por que Lucas fala da hospedaria? A hospedaria era um quarto de hóspedes numa casa de família. Daí hospedaria, e não um sinônimo para hotel. Não era hotel. Você tem 2 palavras para hospedaria quando você vai no grego. Você tem a palavra que aparece no início do evangelho de Lucas, falando que não havia lugar para eles na hospedaria, e a palavra que aparece aqui é katalumati. Katalumati. Mas quando você vai na parábola do bom samaritano, que ele lembra que o camarada levou o homem que ele encontrou na estrada, o samaritano leva para a hospedaria, pandorreion, é outra palavra. Na tradução, as duas estão com hospedaria, mas em grego são 2 palavras diferentes. Quando diz que não havia lugar para eles na hospedaria, katulimati. Quando fala do bom samaritano, pandorreion. O samaritano levou o assaltado para uma estalagem, para um hotel, para uma pousada. Mas José colocou a criança para dormir na estrebaria porque não havia lugar para eles no quarto de hóspedes da família. Então José foi para Belém, para a casa de parentes. Para a casa de parentes. E normalmente as casas judaicas da época tinham um só cômodo. Moravam ali mulher, o pai, a mãe e os filhos, todo mundo junto. Como a maior parte do tempo é calor, a família ficava no teto, no telhado. E o quarto, às vezes, quando os pais queriam ter uma intimidade sexual, eles iam para o quarto, os pais. Quando era o inverno, dormia todo mundo junto. Tanto é que no Talmud tem várias prescrições para evitar incesto. Então, no inverno, dormia todo mundo junto. Lembra que Jesus falou, não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, onde ela ilumina todos os que estão na casa, por uma única vela, iluminar todo mundo da casa ao mesmo tempo, é que era um cômodo só. E pequeno também. E pequeno. O segundo cômodo da casa era uma hospedaria, onde ficou o profeta Eliseu, por exemplo. Lembra que o quarto do profeta Elias também. Essa hospedaria foi o lugar onde a família não quis que Maria ficasse. Por que razão? A Bíblia não diz, mas eu posso deduzir. Grávida, com 13 anos de idade, que era a idade dela na época. Mal falada. Mal falada. Não precisava de internet, a fofoca já chegava na época em 5G. A fofoca precede a internet. Com certeza falaram assim, olha, não é de bom tom, o irmão sabe, né? Sabe aquelas conversas piedosas, né? Faz o seguinte, não vou deixá-la lá em cima com a família, que não pega bem. E no quarto de hóspedes, a gente não pode recebê-la, porque a gente tem outras pessoas, mesmo a grávida tendo a preferência. Fica aqui embaixo. E essas casas, geralmente, no pátio embaixo, havia animais que ficavam ali. Por isso Jesus nasceu numa manjedoura. E entre o nascimento de Jesus, que vieram os pastores,
Por que os pastores não os levaram para sua casa? Porque Jesus nasceu numa casa de família. Se eu for visitar a Darleide lá no Ceará e ela está hospedada na casa do irmão dela, ô Darleide, não, vem para minha casa, não faz sentido, você está na casa do seu irmão. É até uma ofensa Até tirar uma a pessoa ofensa. de lá para levar Exatamente. para outro lugar. Ah, mas será que eles não perceberam que ela estava ali na parte de baixo? Era comum as pessoas dormirem junto com os animais, pastores dormiam. Então o descaso foi muito velado. Uhum. É como se eu chegasse lá, só uma comparação, Darleide, na casa da Darleide com o irmão dela, e eu vi que ali na mesa tá uma bolacha Maria, um copo de cevada lá e uma... Falei assim, poxa, o tadinho do irmão da Darleide, ele é pobre, né? Por isso que ela tá comendo pouca coisa. Mas eu não sei que, na verdade, ele tá com uma guloseima guardada. Ela falou, não vamos servir para eles, não. E ela sentindo a humilhação. 2 anos depois disso, é que os magos vêm e aí Herodes intenta matar Jesus. Vocês viram que o quadro é bem diferente desse aqui. De um Jesus recém-nascido, colocado ali na manjedoura. Aí vem os magos, vem os pastores, vem os animaizinhos, tudo numa caverna. Porque não havia lugar para eles no hotel. Mas então, assim, a caverna tá fora. Agora, a manjedoura, os animais, José e Maria lá, ao lado dessa manjedoura, Tá dentro. tá dentro. Só que a manjedoura também, ela não era de madeira. Como o pessoal... Não era esse não era desenho assim. aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Puxar o zoom aí. A manjedoura, se eu tivesse como puxar um Google aqui, eu mostraria vocês. Ela era um lugar que o animal comia, que eles faziam de pedra. Imagina um tijolo cavado no meio, assim. Você pegasse um tijolo e abrisse uma canoinha nele. Assim era a manjedoura. O que você fez? Você já viu? É que assim, eu lembro, na minha primeira infância foi em sítio, fazenda assim, e tinha muito gado. Uhum. E o lugar onde as vacas, os bois, enfim, comiam, era um lugar que eles chamavam de coxos. Coxo, o é o coxo, estábulo. é isso mesmo. E era algo feito assim, rusticamente, nunca era de madeirinha, algo bonitinho para Não. os animaizinhos, mas esse lugar de eles comerem. Então faz Faz relação sentido, com isso. sim. Manjedoura, mangiare em italiano, Comida. comer. Eu não sei se tem como colocar imagem ali. Tem. Olha, se digitar aí manger, M-A-N-G-E-R, stone, vai aparecer imagens aí, a gente consegue puxar alguma coisa aí, viu? Vamos trabalhar a produção. Vai ficar didático. Já que né, podcast é assim, mas a diferença da Darleide do que você certamente viu na infância pro Oriente Médio é que você morou num lugar que era rico em madeira, Brasil. A madeira lá era mais rara. Então, Não, mas o tinha coxo que eu tô pedra. falando não era madeira. Era de pedra mesmo. Era acho que cimento, uma estrutura, alguma coisa assim, mas não era madeira. Não era madeira, mesmo. não. Por Ah, isso tá. que quando você falou, eu Você remeteu. lembrei disso, Tá, lá no Oriente Médio eles não fariam de madeira. Isso aqui é o... Aí é isso aqui, ó. Puxou. Obrigado, pessoal da produção. Era isso aí. É isso aí. E realmente, se você pegar uma palhazinha e forrar ali e colocar um pano, vira um bercinho. Coloca a tela cheia aqui pra gente Mas não Vira um deixa de ser bercinho. o pessoal humilhante. ver melhor. Não, Para o salvador do mundo, para o dono do mundo, mesmo que... não foi assim bonitinho, foi pior ainda. eu posso piorar o que já tá pior? Piora. Oh, meu Deus. É lastimável. Eu não sei se vocês perceberam o que eu falei. Eles foram para casa de parentes. Vou dar um exemplo. Vocês já viajaram para o exterior, eu já viajei para o exterior. Imagine agora que a Darleide está indo com a família dela. Eu sei que a Sudaleif está com o esposo morando lá na Alemanha. Mais uma vez, uma suposição. A Darleide vai um dia para a Alemanha lá e na hora de passar, às vezes nesse lugar de passar o controle de passaportes, às vezes tem uma pessoa mal amada, grosso, né? E tudo. Ele distrata a Darleide e distrata o Jota ali. Deixa passar, carimba o passaporte, mas xinga vocês, não sei o que e tudo mais e tal. Ela fala, nossa, mas que cara grosso. E dependendo do ambiente, até estraga um pouquinho o humor do dia. Ela tava com saudade para ver a filha e tudo mais, mas aquele cara azedou. Porém, a Darleide fala assim, olha, ele azedou, mas nunca mais eu vou ver esse sujeito. Ele deve estar de mal com a vida, tá certo? A mulher deve estar traindo ele com o outro, ele descobriu, tá descontando na gente. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Foi humilhante, foi chato, você não precisava passar por aquilo. Mas
Tudo bem, passou. Mesmo que for uma coisa mais chata, de reter seus documentos, de segurar na salinha, passou, você não conhece. Tem uma humilhação pior do que essa? Tem. É quando quem te humilha não é um alemão que você nem conhece. É alguém que é seu amigo, conhecido, que te humilhou no serviço. Quem sabe um chefe, um supervisor. A humilhação dói um pouco mais. Porque não é alguém desconhecido, ele tem CPF. Quer piorar essa humilhação? É quando quem te humilha, porque mesmo o patrão, o chefe, ele não tem nada, não tem laço comigo. Quem te humilha é um parente. É você chegar e receber uma humilhação da sua filha, da sua irmã, do seu tio. Tem humilhação pior do que isso? Tem. É quando a humilhação é velada. Você chega na casa, todos os primos estão ali, ninguém fala. A gente não quer saber de você e dessas crianças aqui, Wagner. Mas você nota pelos trejeitos que você e seus filhos não são bem-vindos ali. Por alguma razão. Você olha pelos olhares e você está hóspede ali. Tem como piorar essa humilhação? Tem. É quando você não tem outro lugar para ir. Uau. E você tem que Você tem que aderir a aguentar. isso. Você tem que aguentar. Porque até onde eu fui aqui, se acontecesse com vocês, eu tenho certeza absoluta que com toda a classe, você falaria assim, meu irmão, meu primo, obrigado, eu e minha família nós vamos para um hotel. Não, que isso? Você já acabou de chegar, nós não queremos dar trabalho. Você faria a mesma coisa. Eu e a Nani, as crianças, não queremos. E você pegaria o seu carro, alugaria um carro, alugaria um hotel e iria com a cabeça erguida. Mesmo com aquela tristeza, mas você sairia por cima. Mas se você tivesse desempregado, precisando ficar ali, piorei ou não piorei a humilhação da Leide? Então, foi esse grau de humilhação que Jesus teve. Foi pior do que a família na rodoviária do Tietê. Porque eles não estavam largados na sarjeta, eles estavam na casa de parentes que tinham o pior tipo de segregação que tem, que é a segregação velada. Eu falei disso uma outra vez que nós tivemos aqui, né, que tem aquele racismo do apartheid, que ela falou, não gosto de você que você é preto. E tem o racismo de hoje, que ele não fala que não gosta de você, mas ele é racista, ele só não assume isso. Você percebe, na hora ali que suas crianças estão ali, principalmente quando é criança, os outros comendo o biscoito escondido lá dentro para o seu poder não comer junto. Imagina. Você vê o filho do outro falando assim, sai daqui, você é feio. E você tendo que aguentar porque você está desempregado, não tem outro lugar para ir. José não podia voltar para Nazaré, porque Maria estava mal afamada lá. E mais do que fofoca, ela poderia ser apedrejada. Então. Porque a acusação era adultério. Por que Maria foi ficar com Isabel? Você já parou para pensar isso? Porque a Bíblia fala que Maria, quando estava grávida, ela foi ficar com Isabel. Eu depois achei que ela era uma visita de amiga. É o que todo mundo pensa, eu acho. Mas eu penso que não. A barriga. No Vocês acham que... sanatório, na rua, vamos pra... E uma cidade que Nazaré tinha, na época de Jesus, 300 habitantes no Vocês máximo. fizeram. Isso me fez lembrar que recentemente, quer dizer, alguns meses, eu atendi uma moça, 19 anos de idade, ela ficou grávida. E o pai, né, do bebê, porque ela engravidou solteira, ele disse, ou você tira, ou você assume sozinha. Meu pai não pode nem sonhar que eu vou ter um filho. E a deixou sozinha. E ela me disse assim, Darleide, eu passei os 9 meses na casa de uma prima, porque a minha mãe e meu pai já eram separados, inclusive o pai foi embora muito cedo porque abusou dela, olha o drama. E ela passou aqueles 9 meses na casa de uma prima distante, mas que a acolheu, e ela dizia justamente assim, eu não saía de casa porque iam me perguntar, quem é o pai dessa criança? E eu não tinha o que dizer. Porque quem é o pai? Cadê o pai? Isso hoje. Isso hoje. Imagina naqueles dias o clima que era num lugar pequeno, numa situação em que aquilo era a desonra, a vergonha. Meu Deus. Você acabou de ver a história de Maria. Porque hoje é muito bonito a gente falar do lado de cá, mas Maria deveria ter... Como é que eu sei que ela tenha 13 anos de idade em torno de? Era a idade com a qual as meninas se casavam. Depois da primeira menstruação. Era normal. O Proto-Evangelium Jacob, que é um documento cristão do 2º século, a mesma fonte que dá as informações como Paulo foi decapitado, que não está na Bíblia, mas a gente sabe, essa fonte patrística, diz que Maria era uma jovem
E José era um viúvo. Então ele já tinha filhos e filhas do outro casamento. E ele casou com ela, que era uma forma até de compensação. Morreu minha esposa, eu caso com a irmã dela, solteira, para uma espécie de seguro, sabe? Para continuar ali. E essa família toda de José estava junto aí Tudo junto. Porque eles não estão aí na manjedoura, né, do lado. Provavelmente. E esses irmãos de Jesus odiavam Jesus desde o começo. Eles eram mais velhos. Agora veja bem a situação. Tem uma passagem, eu ia pegar aqui para mostrar para vocês, que Jesus, quando ele está junto com os judeus falam com ele o seguinte: nós temos pai. No Evangelho de João. Nós temos pai. Você não tem pai. Essa expressão, nós temos pai, daqui a pouco eu vou achar aqui, está no Evangelho de João, que fala assim, nós temos pai, é uma... Talvez no capítulo 6? Eu estou procurando aqui, mas tudo bem, não tem problema não, daqui a pouquinho eu acho. Que fala assim, nós temos pai. É o Evangelho de João. E tem um documento também dessa época que um opositor do cristianismo dizia que havia um boato, que Jesus era filho de um soldado romano chamado Patera, ou Pantera. Até o nome a gente sabe. Esse inimigo do cristianismo, o Celso, a gente não tem o que ele escreveu, mas a gente tem a resposta que foi dada a ele. Então, pela resposta escrita por Policarpo, a gente tem uma ideia do que ele escreveu, tá certo? E ele falava que ele responde, é mito que Jesus era filho de um soldado romano. Você está mentindo. Então, quer dizer, eu não tenho o que ela me acusou, mas se eu tenho a resposta que eu estou dando, dá para ter uma noção. Sim. O nome desse homem era Pantera, era um soldado romano, e quando Jesus falava, se eu quiser eu peço meu pai, ele trará exércitos, os opositores diziam que ele estava apelando para o pai romano dele que havia seduzido Maria. Que confirmaria a fofoca. Que confirmaria a fofoca. Pois é, tá a história pronta. O próprio José, ele se afasta de Maria. Muita gente, quando lê na Bíblia que quando José soube que Maria engravidou e ele se afastou, que ele abandonou Maria. Não, ele fez aquilo para salvar Maria. Porque o Evangelho fala, né? Em momento nenhum ele se afastou por uma desconfiança de Maria? Ele desconfiou que ela tinha errado. Tá. Mas ele de alguma maneira a amava. Foi respeitoso. Foi respeitoso. Extremamente respeitoso. Sabe por que José... Porque, veja bem, se José não aceitasse aquilo ali, não precisaria do anjo aparecer para ele. Uhum. O anjo falou assim, olha, não tema receber essa mulher, porque o que está no barriga dela é fruto do Espírito Santo. O anjo precisou falar isso. Se o anjo explicou, é porque ele tinha dúvidas. Claro. Do caráter dela. Tá certo? Ele não engoliu a ideia de que ela era virgem e engravidou. Mas qual seria a atitude dele como homem? Mandar apedrejá-la. Ele tinha esse direito. O fato de José se afastar é para proteger Maria. Eu explico a vocês por quê. De acordo, e também não é como muitos pensam assim, para pensar que foi o José que fez filho nela e fugiu. Não faz sentido isso. Vocês sabem que dizem, eu não sou especialista em direito, que sem cadáver não há crime. Um dos grandes problemas, às vezes, da polícia para desvendar um crime é tem que achar os restos mortais. Porque enquanto não achar os restos mortais, você pode falar de um desaparecimento da pessoa, não de um assassinato. Não tem esse caso aí? Sem cadáver não há crime. Sem marido não há adultério. Como assim? A mulher foi apanhada em flagrante adultério, de acordo com a lei de Moisés, quem deveria sentenciá-la à morte era o sacerdote. Os fariseus depois assumiram essa prerrogativa, os escribas da lei. Mas em princípio seria o sacerdote, que haveria de sentenciá-la. Mas o único que poderia levá-la em acusação era o marido. Tanto que no caso da mulher apanhada em flagrante adultério, certamente o marido dela estava entre aqueles ali. O livro Desejado das Nações fala que o marido estava ali. Se não houver o marido, não há o crime. Não há o crime de adultério. Porque para ser crime tem que ter. Então, o José sai, porque ele saindo, ninguém poderia acusá-la de adultério, ela não seria apedrejada.
Isso fala muito dele enquanto homem Como justo, caráter. um homem Com bom. certeza. Como caráter. É. Aí depois que ele afasta, que o anjo fala, não afasta não. Não tema recebê-la por mulher. E há uma compreensão divina da dificuldade de acreditar em algo extraordinário, ineditíssimo no universo, que uma mulher ficasse grávida sem que fosse do modo natural. Não, e entendendo o impacto da cultura da época também, né? Deus, ele se preparou nós não para isso. aceitaríamos isso. Exatamente. Nunca. Não Então é aceitaríamos. muito gentil e amoroso, e não poderia ser diferente da parte de Deus, de procurar José e dizer, amigo, tá tudo bem, ela é confiável. E aí ele voltar-se para Maria. E depois desse episódio é que ela vai ficar com Isabel. Por isso que eu não acho que foi uma visita de Entendi. comadres ou coisa parecida, porque diz assim, olha, como é que a Bíblia fala da visita dela para Isabel. Diz aqui, só um minutinho, vou ler para Enquanto vocês. ele acha ali, sobre a manjedoura, não, sobre o fato de Herodes ter mandado matar as crianças até 2 anos, sabe o que eu pensava? Eu vou confessar. Confesse Eu o seu criei uma pecado. historinha na minha cabeça que era assim, eu acho que foi uma margem para cima, para não errar. Sei. Sabe, assim, Jesus era bebezinho, igual tá na manjedoura, mas Herodes mandou lá para os 2 anos para não errar. Sabe, margem para mais e margem para menos. Aham. É. Bom, então eu vou contar a história que eu Mas- criei. Mas uma margem pode ter. Ah, então Tá, a sua história mas- não tá Não errada. está errada. Só que essa margem é o seguinte: Jesus não era um recém-nascido quando isso aconteceu. 40 dias, bebezinho. Para ter dado aqui. tempo dele Aham. ter ido lá e Pois etc. é, eu tinha essa O que eu sempre criei na minha cabeça é assim, ele falou esse negócio de 2 anos pra disfarçar. Entendeu? Então não vai matar exatamente o bebê Messias. Ó, é isso aqui, é essa faixa aqui, entendeu? E disfarçou. É a história que eu criei na minha Agora cabeça. vocês viram que eu tomei cuidado e falou o Boa. seguinte: né, quando os magos chegaram, Jesus tinha em torno, Sim, sim. É. Sim. né? Agora, quando fala da visita dela para Isabel, você vê que não foi uma visita De apenas de amiguinhas. cordialidade, porque diz aqui, olha, naqueles dias. Bom, primeiro o anjo fala com ela que ele é a serva do Senhor e vai embora. Ela já estava grávida. Aí diz assim: naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Por que ela foi depressa? Por que ela se aprontou e foi depressa? Normalmente, Maria, estando nessa situação aqui de quase casar com José, ela não poderia viajar. Ela tinha que estar preparando o casamento, É verdade. ainda mais indo sozinha. E a Bíblia não fala qual o lugar que ela foi. Parece que é uma coisa assim, até para Uhum. cobertar. Ela se aprontou e foi para a região montanhosa, a uma cidade de Judá. Veja, o evangelista Lucas, ele é preciso em todos os detalhes que ele dá aqui. Ele fala de Belém, ele fala de Nazaré, fala de Jerusalém, fala de Betânia. Mas quando chega aqui, há uma cidade da Judéia. Por que um camarada que é tão meticuloso como Lucas, que dá detalhe por detalhe, fala assim: olha, o Wagner estava vestido com uma blusa verde da marca tal, uma camiseta por baixo, um verde escuro, e estava com a calça de tal cor, um sapato de tal marca, a Darlene estava com um óculos assim, da marca tal, e o Rodrigo estava ali com algumas roupas. Não faz sentido. Não faz sentido. A menos Não é que coerente, né? a menos que eu tenha uma razão muito própria para não dizer os trajes que eu estava. Entendi. Olha, é muito impressionante toda essa história, porque vai desmistificando realmente muita coisa que foi construída e desde sempre. E acho que você usou em algum momento, né, a expressão romantizada. Se romantizou todo esse processo. Mas é toda uma narrativa de muito sofrimento para todos os envolvidos. Né? Todos. Muito forte. Deixa eu só fazer uma pausa aqui na nossa conversa para dizer que a gente tem um estudo bíblico desenvolvido, um guia de estudos que você pode ter aí pelo WhatsApp, inclusive, que chama Reflexões de Natal. Então, tá o link aqui na descrição.
novotempo.com/Natal. E aí você chega nesse estudo bíblico, Reflexões de Natal. Tem uma manjedoura, inclusive, aqui que a gente vai mandar trocar essa capa depois do programa de hoje. Não, mas tem um lado do romântico. Vai chamar a atenção de quem não conhece a história, né? Mas realmente, assim, são reflexões natalinas e também tem muito dessa explicação da simbologia da comemoração do Natal, significados e por que até hoje são usadas. Então vale muito a pena esse material também, tá? novotempo.com/Natal. Você vai ter esse estudo bíblico Reflexões de Natal aqui. Então tá à disposição, grátis, estudo bíblico com a esperança, nossa inteligência artificial. Vai ser muito legal você conferir esse material aí também. Sabe que eu já fiz curso com a esperança, né? É. E ela é insistente. Quando eu não respondia rápido, ela mandava outra mensagem. Darleide, aguarda. E o menino, espera aí. É Peraí que eu tô muito um pouquinho legal. ocupado aqui, mas ela insiste. Insiste, muito bom. Esperança é incrível. Mas sabe uma coisa também aqui, meio que desperta uma certa curiosidade minha? Natal é sobre o menino Jesus, né? É o nascimento e tem tudo isso, muito do bebê Jesus. Agora, a Bíblia traz muito pouco também do que foi o menino Jesus, a criança. Verdade. Né? Não dá essa curiosidade de saber algumas passagens mais, saber como ele era arteiro, deu trabalho para Maria, né? A gente que é pai tem uma vivência assim, pensando, como era essa criança? Mas também há, em cada um de nós, de alguma forma, uma historinha que a gente criou para justificar. Por exemplo, na minha cabeça eu penso, ele era tranquilo, obediente, ficava com a mamãe ensinando a ele a ler, a escrever. Eu tenho essa historinha e fico bem felizinha com ela. Esperando um dia alguém me confirmar. Mas eu agora tinha vocês até ser veem que, pai. Pelo menos. Porque agora que eu sou pai, o que acontece? Você vê a criança lá, quase subindo no lustre e tal, e todo mundo fala, é porque é saudável, tá com energia. Então eu tô esperando Jesus agora assim, é igual o Miguel lá em casa, é o Jesus, tá ali, ó, Miguel e Jesus estão juntos mesmo, pronto. Mas vocês notaram que essas desmistificações, ou demitologização, melhor dizendo, da história, cria um respeito maior. Cria. Com certeza. Na verdade, eu espero que com esse exercício arqueológico, histórico aqui, não é uma coisa que vai minar a fé de ninguém. Pelo contrário, vocês já sabiam que o Salvador se humilhou, igual a própria Darleide falou assim, nossa, é muita humilhação, ainda que seja uma outra manjedoura. Mas você viu que foi pior. Ou seja, na verdade, essa reconstrução ela só potencializa os sentimentos que nós já tínhamos. Então, o que a Bíblia diz? Jesus crescia, Lucas 2:52, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Mas vamos imaginar essa criança crescendo. Você falou, você é pai, você é mãe. A criança ela é hiperativa, ela brinca, ela cai. Já paramos para pensar que Jesus também se machucou e saiu correndo e gritando para a mãe dele? Esses dias eu tenho um casal amigo muito querido. Nós já tem um tempo que aconteceu isso já. Foi em outubro, se eu não me engano. A Fabi Bertotti e o Rodrigo. E uma das gêmeas lá, a Titi, ela amassou o dedinho eu acompanhei essa porta. dinâmica. Eu mandei até mensagem pra Fabi. Meu Deus. Você entendeu? Na época foi terrível. E eu tive isso com a minha sobrinha também, quando ela foi lá e tal. Vamos pensar assim, por que a criança... Porque ela, como criança, na curiosidade, já foi lá, colocou o dedo onde não queria e cometeu um erro. Será que Jesus também não poderia fazer isso? Eu lembro que uma vez que eu acenei de falar isso, o irmão quase se Jesus, não. Porque eu falei, Jesus poderia cometer um erro. Jesus poderia, às vezes assim, na hora de serrar uma madeirazinha que ele estava aprendendo, machucar, cortar o dedo, bater com o martelo e sair chorando, gritando que ele errou a martelada. Jesus errou. Mas pro irmão eu quase fazer uma heresia. Não, porque Jesus não errava. Não errou pecado. Não errou pecado. Não errou pecado. Era uma criança que estava desenvolvendo a coordenação motora, que pode ter batido o dedo e machucado. Um Jesus humano. E eu, com muito jeito, não sei se consegui, eu expliquei a esse irmão que quem estava incorrendo numa heresia era ele. Por quê? No segundo século, no final do primeiro século, para ser mais preciso, e o segundo em diante, houve várias heresias cristológicas. Pessoas que adentraram o cristianismo ensinando coisas sobre Jesus que era diferente do que os apóstolos ensinavam. E uma das heresias mais fortes ensinada nessa época era o docetismo. O que é docetismo? Não é a arte de fazer doce.
Dokel, em Confesso grego, que eu pensei. dokel, em grego, significa aparentar, parecer. E os docetistas, eles ensinavam o seguinte, eles eram pessoas que vieram para a igreja cristã de um mundo pagão, grego. E no mundo grego pagão, que todo mundo bebia, assim, de Platão, o Platão ensinava, vindo de Sócrates, que a alma é uma entidade espiritual pura, perfeita, sem mácula, que está no mundo das ideias. Isso é Sócrates e Platão. Essa alma sem mácula, perfeita, ela desce para a matéria e fica prisioneira no mundo da matéria. E os gregos platônicos, eles tinham a ideia de demonizar a matéria e divinizar o espiritual. Tanto é que para eles a morte era a melhor coisa que tinha, porque a morte ia libertar a sua alma do corpo material para ela voltar para o mundo das ideias. Uhum. Isso até hoje nos motiva. A gente não fala assim, já o ideal seria que quando você fala o ideal, você está sendo Platão. Né? O amor platônico, aquele amor idílico que não existe na realidade. Lá vem ele com o paganismo. Mais um paganismo. platônico. Começamos e vamos até o fim. Vamos até o fim. Então, nessa cultura, esses que se converteram ao cristianismo, eles tinham um nó. Por quê? Se a alma é uma entidade espiritual eterna, perfeita, idílica, que é por um tempo prisioneira da matéria, o corpo, e Jesus? Jesus deveria ser uma alma também, que ficou presa ao corpo de Jesus. Uhum. Só que eu tenho um problema. Se ele é o Filho de Deus, quando essa alma ficou presa aqui, essa alma foi contaminada pelo corpo. Uhum. E a divindade não pode ser contaminada por nada. Então Jesus não pode ter encarnado. Jesus não pode ter encarnado. E aí começaram a dar sugestões para resolver. Entenderam o problema da época? Entendi. Sim. Vamos arrumar sugestões. Uma sugestão dizia o seguinte: na verdade, ele aparentou ser homem. Ele fingiu ser homem. É o docetismo. Por isso que a palavra dokel, ele aparentou ser homem. Ele não era homem de verdade. Outra sugestão foi que Jesus era o homem e o Cristo era o Espírito, que tomou conta da mente dele, mas não encarnou. Por isso que o apóstolo João, tanto no Evangelho quanto nas epístolas, vai bater tanto nessa tecla de Jesus encarnado. João chega a falar o seguinte: testem os espíritos se vêm de Deus ou não. Qualquer um que negar que Jesus veio em carne, então o espírito do anticristo, não receba em casa, não coma com eles, não tal. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós, porque eu vi a sua glória. O Jesus ressuscitado de João fala o seguinte: eu tenho carne e ossos, porque é o que estava negado na época. Então, resumindo para responder ao irmão, o docetismo era a heresia que negava a plena humanidade de Jesus. Quando um cristão moderno cria um Jesus que não podia dar uma martelada no dedo, que não podia errar um cálculo, que não podia ter um problema de vista, Ou pequenininho aprendendo a falar as primeiras palavras. as palavras gaguejando e falando errado e pronunciando errado, ou tropeçando e caindo, como a Sudalei caiu várias vezes de criança, seus crianças. Que senão até as pessoas olhariam e dizem: que criança é essa? Que coisa É um estranha. herdeiro, É um adulto num corpo de criança. Exatamente. Esse Jesus é o Jesus do docetismo. Uhum. Você está entendendo? O Jesus da Bíblia, ele teve medo, ele deixou a cruz cair, ele não aguentou carregar a cruz até o final. Mas eu Ele não dizia teve assim, na minha- deslizes. Fugiu a palavra. Jesus não teve nenhum deslize moral. Jesus não cometeu pecado. No demais, ele foi exatamente como a natureza humana. Tá, mas a Darleide Na quer minha- continuar Não, é romantizando. que na minha historinha, ele é tranquilo, ele era bem assim. Pode ter sido, né? Pode ter sido. Não há nada Agora, na Bíblia que esse negócio vá contra de- isso. Mas esse negócio de moleque espoleta, curioso, que coloca o dedo onde não quer, onde não Aí pode eu e já tal, não sei o quê. O meu Jesus, ele era O seu Jesus Mas assim, não faz parte do desenvolvimento da criança, doutora Darleide? Mas tem crianças e crianças. É. Tem algumas crianças que Bom, são a mais- única coisa que eu pego... Você tem o seu Miguel e eu eu tenho tenho o o meu seu- Miguel. Mas deixa eu defender um pouquinho o lado romântico dela no seguinte aspecto. Tem um detalhe também. Eu acredito que Jesus veio com a natureza de Adão antes da queda. Ah, ok. Isso já elimina um pouco do meu Miguel Porque aqui. ele foi concebido sem pecado. Aham. Então tem uma coisa, eu vou puxar Santo Agostinho, no livro Confissões de Santo Agostinho.
Santo Agostinho trabalha muito a questão do pecado original. Não subscrevo tudo que ele falou do pecado original, mas em parte sim. Ok. Santo Agostinho dizia assim, nos Confissões, que quando ele era criança, ele amava roubar peras no quintal do vizinho. Estripulia de criança. Uhum. Mas ele filosofa sobre isso. O que me fazia roubar peras na casa do vizinho? Fome? Não tinha comida na minha casa. Vontade de comer pera? Tinha pera na minha casa. O que me fazia querer a pera do vizinho? É porque era proibida. E o pecado de Adão já estava exercendo a sua influência em mim. O que não acontecia O que não acontecia com Jesus. E Santo Agostinho vai mais além. Muitas das estripulias infantis que nós batemos palma, naquela época já tinha isso, falando assim, que menininho esperto, podem ser, ele não é determinista, podem ser as sementes de futuras corrupções, futuros roubos. Sabe? Hoje a criança mente para escapar do castigo, amanhã ela vai mentir diante de um tribunal. Hoje ela fala que não foi ela que fez e aponta para o irmãozinho, amanhã ela vai praticar a calúnia, a difamação. Jesus não tinha isso. Então, eu acredito, porque ele não nasceu com a natureza de Adão depois da queda. Ele está acreditando no meu Jesus. O Jesus está mais correto. Você entendeu? Então, assim, o Jesus que, sem querer, coloca o dedo no lugar ali... Por curiosidade e tal. E machuca, ou que está andando e tropeça e cai, bate o dente, talvez se quebra numa pedra, o dentinho de leite que está nascendo ainda, ou que está falando a primeira palavra e pronuncia errada e tudo mais, sim. Mas aquele Jesus, por exemplo, que a mãe falava, meu filho não vai lá, e ele ia, eu acredito que não, porque ele era o Adão, o segundo Adão. Então, tanto é que isso deveria irritar as outras crianças, que ele era bom demais. Ah, com certeza. Ainda mais os irmãos aí pegando esse lance, né? Os outros filhos de José. Ó, a produção preparou um presentinho pro Rodrigo. Mas isso aí não é um presente grego, não, né? Então, é meio... Uma caixa vermelha. É meio um presente de grego. Não, mas você vai gostar, eu acho. Tô me justificando aqui. São perguntas pra você em forma de presente. Legal. Faz aí, Darleide, você primeiro, vamos ver. Vamos ver se foram generosos no Natal. Só o tamanho da pergunta ali é um texto. Vai lá, Darleide, respira Só fundo. é o resto do podcast. Existem registros da comemoração do Natal, que significa nascimento, como o aniversário de Jesus desde o século II. E de lá para cá, a indústria comercial, tradições culturais e até campanhas publicitárias alteraram muito a maneira como a gente enxerga esse dia. Você já esteve bem próximo nas cidades onde as histórias bíblicas se passaram. Líbano, Israel, Palestina, parte da Jordânia, Egito, Síria. Como esse dia é comemorado por lá, nessas regiões? Existe Natal? Olha, a predominância... olha que interessante. Eu vou até falar de lá e de outros países muçulmanos. A Turquia, por exemplo, celebra o Natal. Mas a ênfase é Papai Noel. Não é Jesus. Ou seja, o comércio. Comércio. O Brasil tá assim também, O Brasil né? tá assim. A diferença é que lá eles são muçulmanos mesmo. Eles não vão celebrar o nascimento de Jesus. Mas tem o Papai Noel. Você vê no Egito, você vê árvore de Natal. Eu já cheguei no Egito, no aeroporto, árvore de Natal montada lá bonitinho. A diferença é que, por exemplo, para os cristãos do Egito, que são coptas, eles celebram normalmente no dia 6 de janeiro, que é a visita dos reis. Eles têm toda uma questão dessa no 6 de janeiro. Não é o 24 para 25 de dezembro. Em Belém, que tem a maioria de cristãos, a maioria muçulmana, mas dos que são cristãos, a maioria é católica, então tem geralmente uma missa, os sinos badalam, em Jerusalém tem uma procissão no lado cristão, mas isso, aqueles que são cristãos. O país em si é um feriado apenas de Santa Claus. Merry Christmas, você tá entendendo? E é bem pequeno, bem tímido, e a resposta mais triste que eu posso dar essa pergunta é: o problema não é o país em si, que não é cristão, e por isso não tá nem aí pro feriado. São os próprios cristãos que dão mais ênfase ao velhinho de roupa vermelha com a garrafinha da Coca-Cola, que não tem nada a ver com isso, do que a toda a história da manjedoura. E aí o Wagner comentou, o Brasil está assim também, país de maioria cristã. Aí que está o nosso paganismo, né? Porque o dia de Natal, as festas de Natal, é uma correria para comprar, para dar presente, para uns para os outros, essa festa. Mas o Cristo mesmo, o culto, a lembrança, vamos confessar que é bem menos. Ou seja, mesmo nós cristãos contribuímos aqui também para que seja mais uma festa comercial
do que uma festa de fato de reflexão cristã. Não que não exista, mas a ênfase comercial é muito forte. Mas eu acho que mesmo em famílias cristãs, muitas vezes a ênfase tá em correr para conseguir colocar muitos pratos à mesa e todo mundo comer bem, do que de fato gastar um tempo refletindo nessas coisas que a gente está discutindo aqui. Dando pão para outros que estão humilhados, como Jesus foi humilhado, para que outros não sejam humilhados hoje também. A gente peca bastante nisso. Isso é uma reflexão honesta que a gente precisa fazer. Ser adventista, ou batista, ou católico, quem seja, nós tomarmos um tempo como esse de a gente pensar, ok, Natal, festa, vermelho, roupa, brilho, enfeites. Mas e o tal do sentido do Natal que tem lá no cartãozinho ou no post bonito? Mas a gente fala essas coisas e depois toca o barco, né? Nós estamos muito ocupados com coisas importantes e perdemos de vista aquilo que é essencial. Isso. Mas está chegando aí o Natal. Segunda-feira é Natal. Ainda dá tempo Ainda dá de tempo. corrigir ainda as discrepâncias. Vamos lá, vou fazer uma próxima aqui. Gente, os 40 chegou e agora tem que dar uma focada assim, ó. Aí chegou aqui. Como as descobertas arqueológicas menos conhecidas podem oferecer insights surpreendentes sobre o dia a dia na época de Jesus? O que mais te surpreendeu nas viagens que já fez à Palestina? Que livro nenhum havia te dito? Bom, eu acho que tanto a Palestina como Israel... E todo o mundo bíblico, que aí eu tenho que incluir o Líbano, tenho que incluir a Jordânia, Iraque, Irã, Síria, Egito, é um museu a céu aberto. E eu gosto de pegar coisas que estão acontecendo agora e refletir na Bíblia. Por exemplo, eu estava com um grupo de professores de teologia lá esse ano. A gente foi para lá e eu fui guia deles numa parte de Israel e no Egito e no Líbano. E quando eu parei o ônibus, eu fui levá-los onde os turistas não vão. E fui mostrar uma fortaleza de Herodes abandonada que está na beira da estrada e ninguém sabia. Ninguém sabia, sim, os arqueólogos sabiam. E aí eu comecei a mostrar, falei assim, olha, vamos pegar a Bíblia. Olha assim, tá vendo essa pedra aqui? Eu baixei no chão, tá vendo que a rocha é vermelha? Todo mundo pegou vermelha, vermelha mesmo. Pois é, isso aqui em hebraico é Adumim. Adumim significa vermelho em hebraico. Tanto é que da palavra Adumim, você tem a palavra Adam, vermelho, Adamá, cor vermelha, terra vermelha. Então, Adumim, rocha vermelha. Maale em hebraico é a descida. Aí eu li na Bíblia quando fala o seguinte, e na região de Maale Adumim. Vocês estão em Maale Adumim. Aqui, desse lado, fica a divisa da antiga Samaria para a Judéia. Daqui para lá é Judéia, daqui para lá Samaria. Nós estamos perto da estrada romana onde aconteceu a história do bom samaritano. E aqui está o túmulo a fortaleza de Herodes. Você viu que tudo fazendo sentido. Quando a gente estava voltando para o ônibus, lá embaixo você tinha um grupo de pastores no meio do deserto com as ovelhas. Eu falei, olha lá, as ovelhas. Tá vendo como pastor? Jesus passou. Olha o pastor com as ovelhas, saindo pelo degresso. Olha o que as ovelhas estão comendo, as gramíneas, que é um negócio meio seco, um arbusto seco. Vocês viram lá. Os pastos verdejantes do Salmo 23 não é como a gente imagina no flanelógrafo. Tudo. Esses são os pastos verdejantes. Porque aqui era o deserto da Judéia. Aqui que Davi trazia suas ovelhas. E vamos mais. Aí mais à frente tinha uma plantação, assim, um camarada passando, plantando, e umas terraças, assim, um degrau. Plantação aqui, uma parede de pedra. Plantação aqui, uma parede de pedra. As terraças. Eu falei, tá vendo? Lembra a parábola de Jesus? O semeador saiu a semear. Algumas sementes caíram pelo caminho. É um caminho, realmente. Algumas caíram no meio das pedras. Vocês perceberam o que eu fiz aqui? Eu ilustrei com vocês um dia na vida de Jesus. Porque ele passou por lugares como esse, aproveitando o que ele estava vendo e contando parábolas. Então, é uma Bíblia em 3D está ali, sabe? É uma Bíblia em 3D. E um dos grandes méritos disso para mim é justamente o exercício que nós fizemos aqui juntos nesse bate-papo, demitologizando a imagem do Natal. Não quebrei, assim, não fui fanático, ridículo, por exemplo. Não, eu até falei, deixa, é um símbolo, é uma coisa bonita, mas é romântico. E eu tenho certeza que vocês saíram com os sentimentos que vocês já tinham antes dessa conversa, só que mais aprofundados. A humilhação foi maior do que você tinha imaginado. Né? A dor foi maior. Então é esse o que a arqueologia traz para mim e que eu procuro, através disso,
pregar a mensagem de Deus para as pessoas. Tem uma última aí, Darleide, eu acho. Vamos aqui. Quais são os principais desafios para os historiadores ao estudar a vida de Jesus? Bom, eu acho que o primeiro desafio é que a vida de Jesus se passou num país que hoje é dominado por não cristãos. Então, não há tanto interesse em descobrir a vida de Jesus. É complicado. Já tem esse problema aí. Segundo, que eu estou falando de história fragmentada. A história antiga, seja ela bíblica ou não bíblica, é um quebra-cabeças de 10 mil peças, das quais 980 desapareceram. Você está entendendo? 9.800, melhor dizendo, desapareceram. Eu tenho 200 peças para reconstruir todo um quadro que era originalmente de 10 mil peças. São fragmentos. A gente tem fragmentos e tem que contentar com os fragmentos. Outro desafio é a questão financeira. Custa caro, custa dinheiro. Outro desafio é o problema da guerra. Esses próprios países estão sempre numa situação conturbada. E o último desafio é a própria frieza daqueles que se dizem cristãos, que não são apaixonados a ponto de dedicar a vida a isso. São desafios que a gente enfrenta, mas desafios não são determinante de derrota. Desafios são apenas obstáculos para fazer com que a vitória tenha um sabor muito mais agradável, sabe? Então, tenha certeza, não menosprezando a filha do empresário, que o pai não teve dificuldade para pagar o estudo dela. Tem o seu mérito também. Claro. Mas, com certeza, aquela que subiu, como eu já vi alguma cena, e um dia uma subiu na hora de receber o diploma, ela tirou a beca dela e ela estava embaixo vestida de gari. Uhum. Ela estava embaixo com o uniforme de gari. Em homenagem. Em homenagem à mãe. Repito, nada contra a outra que o pai empresário pagou, mas aquela ali, o sabor é diferente. O fato da mãe não ter dinheiro, ser gari, não era um determinante para a derrota. Era apenas um obstáculo para dar um sabor especial à vitória. Então, essas dificuldades são apenas obstáculos para dar um tempero a mais. Temperinho a mais. Você sabe que, assim, Rodrigo sabe, nós somos amigos e colegas de trabalho já há muitos anos, mas eu nunca perco o respeito pelos pastores, nossos pastores, e o doutor Rodrigo, o pastor Rodrigo, o amigo Rodrigo, eu penso que é um dos homens que Deus levantou nesses tempos para justamente nos fazer ter um olhar para a Bíblia, com a verdade que ela tem, mas com a necessidade que nós temos dela, de uma maneira muito real. Sabe, quando eu era criança, gente, vocês também imaginam que, apesar de você ser um pouco mais novo... Pouca coisa. Coisa pouca. Mas, assim, nós não tínhamos o acesso que nós temos hoje. Não. Eu nunca imaginei na minha vida que eu iria algumas vezes a Israel, nenhuma vez, quanto mais algumas vezes. Ver o que vimos e saber do que nós sabemos hoje tem um propósito. Uhum. Ouvir Rodrigo contar dessa simplicidade profunda, rica e poderosa nestes tempos, eu entendo. Isso é para que eu me prepare, não mais para esperar o nascimento de Jesus, mas para a volta de Jesus. Porque aquele que nasceu vai voltar. Uhum. A verdade que eu encontro na história sobre o que foi é uma verdade que registrada ali sobre o que será também. Eu devo... Então eu considero, sabe, voz profética pós-moderna, cavando e me fazendo ter desejo de estudar, me levando a conhecer mais, a amar mais. É uma voz profética dessa profecia que se rasga diante dos olhos da gente sobre um Deus que veio e voltará. Uhum. E isso para dizer que, assim, no Natal eu mais penso na volta de Jesus do que foi do nascimento. Uhum. Porque quando no nascimento, quando ele vem, os seus não o receberam, não estavam esperando, fizeram por não receber, quem garante que eu estarei preparado ou esperando agora que ele está para voltar? Faz sentido, né? Total sentido. Para mim, então, eu escuto o Rodrigo, e ele também sabe disso. Onde ele vai, eu escuto. Eu escuto
os podcasts. Nos escutamos, né? Aí você tem um pouco menos tempo. Mas assim, outro dia ele fez uma entrevista 10 horas. Não assisti tudo de uma vez, mas fui ouvindo. Nem eu assisti tudo. Porque sempre que eu ouço, Nem eu assisti tudo. você já nem tava lá. Já não tava lá. Era só o corpo. É só você. Eu conversei com o Rodrigo sobre isso. 11 horas, né? 11, foi 10 horas. E Ali eu pus em dúvida a minha ideia sobre imortalidade da alma. Eu achei que o corpo tava, mas a alma não tava ali mais. De brincadeira, viu, gente? Mas nós não cremos assim, tá, gente? Mas, enfim, para dizer que eu te escuto, aprendo como Deus tendo levantado Amém. você para esses Amém. dias para nos levar a Cristo e a sua verdade. Glória a Obrigada Deus. por isso. E eu agradeço a vocês o carinho e peço a Deus que me dê humildade, unção do Espírito e a vocês orações, porque todos nós estamos no mesmo barco. Na verdade, é aquela questão, qual asa do avião é imprescindível? Qual das duas pode cortar? Não, as asas estão em posições diferentes, mas as duas são importantes, como também a parte de trás, o motor. Então, todos nós aqui, nós três que estamos sentados, as meninas que estão participando da produção, o pessoal que está assistindo em casa, somos todos peças, engrenagens de um Plano mesmo maior. avião que tem como piloto Jesus. Então, um está na posição de Maior evidência. maior evidência, um está ali, outro está na cabine, outro está lá atrás, mas nenhum deles é imprescindível, tá certo? Todos. Qual seria o lugar mais humilhante do avião? É o banheiro, tá certo? Ou seja, a glória não é para ti. Exatamente, A glória mas é do Senhor. viaja que te 13 levantou. horas, como você vai para lá, num avião sem banheiro ou com o banheiro estragado. Então, não existe o maior ou melhor. Existem posições diferentes. Devemos aceitar, usar o talento para honra e glória de Deus e ficar feliz e pregar até que ele venha. Nos apoiarmos. Eu concordo, mas assim, só assim, corroborando com o que a Darleide disse, eu acho que Deus tem te dado essa oportunidade, mas você tem ocupado espaços falando sobre Deus, falando sobre o universo cristão, com toda a propriedade Formação, e artefato metodológico, científico que você tem por toda uma vida, que honra muito o povo cristão, o povo da Bíblia, porque a Bíblia está sendo colocada lá. Acho que até estava conversando com a Darleide um dia que você participou de alguma coisa e a gente estava falando de como você também tem todo esse jeito, porque você não vai lá e agride quando alguém te faz uma pergunta. Nunca. Quando você está discutindo, você não agride para responder. Você tem toda uma elegância e você tem todo um jeito de dizer qual é a sua opinião sobre o que estão discutindo. Então, Rodrigo, assim, parabéns, porque eu acho que precisava, nesse tempo, como a Darleide disse, acho que a Darleide foi bem cirúrgica nisso. É falar sobre essas histórias da Bíblia, porque tem coisas que essa Bíblia conta que ainda não aconteceram. Mas se todas as outras aconteceram, essas que ainda não vão. E a gente precisa estar preparado para isso. Então, apontar para ela, fazer com que as pessoas a abram e com categoria, com conhecimento, entendendo contextos, entendendo as coisas, faz toda a diferença. E você tem sido levantado para esse tempo, realmente. Glória a Deus, porque a Bíblia de todos os livros religiosos do mundo, Bhagavad Gita, Livro dos Vedas, Alcorão, qualquer um que você pode citar, Tao Te Ching, a Bíblia é o único livro que diz o seguinte: verifique a minha história. Aqui está a prova que sou verdadeiro. Um hindu, se ele descobrir que o Krishna não existiu, não muda nada da religião hindu dele. Até um budista. Se hoje um budista descobrir que Buda não existiu, não altera nada. Nada. O único livro religioso que lança a mão da história para consubstanciar a sua teologia é a Bíblia Sagrada. Aí faz sentido o que vocês falaram. Se tudo aconteceu no passado, o futuro é correto. Tá aí. E sabe que, assim, também é de se considerar que, com a humildade que o Rodrigo tem de sempre dar glória a Deus, né? Não sou eu, sou instrumento, é Deus e é para ser assim. E tanto por sua história, pelas suas batalhas, pelas suas lutas inteiras na sua vida pessoal, de sempre lembrar que quem te trouxe até aqui foi Deus. Né? Um homem que veio de um lar pobre, de uma situação bem difícil, ser um pós-doutor, com reconhecimento em diversos campos e cantos, é para dar glória a Deus mesmo. Mas aí a gente pensa também em gente simples que está nos ouvindo, é a dona de casa, é alguém que não fez um estudo tal, X, e de pensar também, Deus também tem lugar para mim. Eu posso ocupar o espaço que eu ocupar na minha casa.
com os meus amigos, com a minha família. Eu posso não ter o Natal, mas eu tenho o presente do céu para mim, eu creio nele e ele me faz ser importante. Nele, né, eu existo. Então, para pegar um pouco da sua história, tem a minha, a sua também, para que quem está em casa também considere isso. Você não tem um pós-doutorado, é evidência que o apresentador do Evidências tem, mas você tem a evidência de Cristo na sua vida, isso faz a diferença e é disso que o mundo precisa. Amém. Que luzes brilhem para a glória dele. Quem me trouxe para a igreja era uma menina que tinha menos do que o ensino médio. Então, É que a gente tem os dois extremos, né? Tem o extremo da valorização demais do acadêmico e o extremo da valorização demais da pobreza. Então lembremos, tinha Paulo, tinha Salomão, mas também tinha Pedro e João. Excelente. Feliz Natal. Feliz Natal! Olha, foi incrível, foi incrível. Muito obrigado, Rodrigo, Eu mais que uma vez agradeço. pela volta aqui. Darleide tá aí. Volte. Sou daqui. Você é daqui, por favor, volte. Rodrigo também é, mas mora um pouquinho De vez mais em longe, quando eu né? venho. De vez em quando vem. aí a gente aproveita. Aproveita. Tem presentinho também, não só porque é Natal, mas porque sempre tem aqui no Muito podcast. obrigado. Tá aí pra vocês. Tá aqui. Da outra vez vocês me deram um que tá... Ah, tá aqui. Ainda tem uma cartinha aqui ainda pra mim, ó. Tem uma cartinha aqui também. Deixa eu ler. Depois eu vou... Depois você lê. Ó, é um testemunho aqui bonito, viu? Essa agenda é linda. Glória a Deus, viu? Depois eu vou ler esse Um testemunho? testemunho bonito. Que legal. Eu não vou ler o nome, mas está aqui. Louvado seja Deus pelo seu ministério e sua vida. Já ouviu falar Santo de Casa não faz milagre? Então, meu cunhado é evangélico, ele começou a assistir você em alguns podcasts, ele gostou muito e começou a entender mais sobre alguns assuntos. Graças à sua explicação, sua simpatia e sua humildade. Não pude deixar de contar isso. Louvado seja Deus pela sua vida e seu ministério. Que lindo. Sem menosprezar os outros, Esse foi o mas melhor presente. o melhor presente está aqui. Sem dúvida. Tá bom? Exatamente. Sem menosprezar os outros. Imagina. Mas com certeza a gente super entende. Tá bom? Darleide, obrigado. Obrigada, Feliz meu Natal. amigo. Pra você também. Rodrigo, obrigado. Obrigado. Que Deus Feliz Natal pra abençoe muito vocês. a vida de vocês. Deus os abençoe. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Um Natal incrível para você. Que como a gente conversou aqui, você possa se lembrar do que isso significa e colocar realmente a importância onde ela merece, que é que o menino Jesus nasceu, viveu, morreu para nos salvar e ele vai voltar para nos buscar. Amém. Amém. Essa é a verdadeira mensagem do Natal. Obrigado porque você esteve com a gente até aqui, durante todo esse ano, e que você tenha realmente um Natal feliz ao lado dos que você ama. Obrigado e até ano que vem. Tchau, tchau.